A Virgínia comendo o cu do Zé Felipe. A Virgínia, ela é uma pessoa, né, que está casada com o filho do Michael Jackson, vulgo Zé Felipe. Então, se caso você é um ser das cavernas que mora dentro de uma caverna, você não vai saber que é Virgínia, mas eu sei. E eu irei contar logo para você, que vive em um mundo trevoso, que não está dentro dessas coisas internéticas da internet. Olha a mensagem, hein? Virgínia é basicamente uma influenciadora que basicamente começou no YouTube, assim como eu, né? Só que eu acho que acredito que mais nova que eu. E aí ela o quê? Ela começou a participar do programa começou a aparecer lá no coisa do Resende lá, daqueles vídeos do Resende, que eram vídeos muito bons para crianças. Então, aí depois ela começou a namorar, né, com o Zé Felipe, começou a chamar atenção por conta disso, e aí o Resende, ele ficava lá cozinhando a Virgínia, porque ele queria comer a carne da Virgínia, que quem não sabe ele é canibal. Se caso você não sabe, tá sabendo agora. A Virgínia começou a ficar de saco cheio, terminou com o Resende, saiu do canal do Resende, e o Resende ficou o quê? Abalado, em choque. Meu Deus! I know we're gonna dance again. Get to feet up, knocking on the ever. No, they not gonna end again. I know they're not a fool. E aí o que acontece? Ela se casou com o quem? O filho do cantor lá, do carinha do Leonardo lá. E aí, como todo mundo sabe, eles são um casal que estão há bastante tempo na mídia, né? Produzindo seus conteúdos na internet. E o que acontece? Zé Felipe, dando assim assim... Eu conheci o Zé Felipe quando eu era pré-adolescente, quando eu era lá pra criança. Eu conheci o Zé Felipe com a música dele que estourou quando ele tava no início da fama dele, né? Gente, inclusive, que calor, puta que pariu, que calor dos infernos. Gente, eu preciso comprar um ar-condicionado. Esse quarto está uma quentura. Pra quem não me acompanha, é quase uma prova de resistência gravar vídeo nesse canal, porque assim, a porta fechada, a janela fechada, porque assim, agora tá tendo culto algum lugar aqui perto da minha rua. Eu tô conseguindo ouvir os gritos daqui, das mulheres cantando, os hinos da igreja, cantando a Aline Barros. Então assim, eu vou deixar minha janela fechada, senão vocês vão ouvir os hinários do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Ela começou, né, a participar desse negócio de marketing, ela começou a ficar cada vez mais famosa. E assim, né, viemos e convenhamos que, analisando o conceito geral, a Virgínia, ela ficou famosa graças a, tipo assim, a páginas de fofoca. Porque, por exemplo, para que você seja não sei se você sabe, caso você quiser virar vagabundo, segue a minha dica, seja blogueiro. E como é que você consegue virar blogueiro famoso, mainstream? Como é que você consegue? Basicamente, você vai precisar de uma coisa: criar um evento anual, ou seja, uma farofa da GK. Ou então você vai precisar criar uma marca de cosméticos, ou seja, o EPK. Ou então você vai precisar virar cantor, que nem todo mundo consegue. Exatamente, Camila Loures. Virgínia se casou com um cantor, né, e tal. Em menos de um mês, eu acho que já estavam casados. Tipo assim, foi um relacionamento que realmente deu muito certo, né? Inclusive, parabéns aos pombinhos. Porém, o que acontece? Porém, o que acontece? Então, recentemente foi lançado o documentário da Virgínia, onde ela fala como é que é a vida dela, né, administrando lá as coisas tipo assim, coisas comerciais, enfim. E aí fala sobre a carreira musical do Zé Felipe, que eu achei um pouco... Amor, mas não tem nada a ver. Mas e daí, foda-se, porque vai ser você sozinho, né? Vai ser a única você sozinho no EP. Entendeu? Os meninos lá atrás. O cavalo aqui, o câmera aqui, e eles berrando lá E o cavalo aí em o cavalo, primeiro o cavalo empina, eles de fundo. aí você congela a imagem. O cavalo empina. Enfim, assim como eu disse pra vocês, Zé Felipe eu conheci quando eu era pré-adolescente. Ele ficou bastante famoso nessa época, as músicas deles eram estouradas e as músicas deles eram muito boas. Na minha sincera opinião, eu não gostava muito de sertanejo, mas as músicas deles, sertanejas, eram muito boas. Então assim, quando eu via, eu me sentia que eu estava na roça. E aí, compadre,
Vamos pegar aqui uma massa de cimento, vamos aparar as vacas, vamos cortar a cabeça das ovelhas, vamos comer pé de galinha, vamos comer pênis de boi. E aí ele ficou bastante famoso com essas músicas. Porém, o que acontece? Com o passar do tempo, né, o capitalismo foi surgindo, graças ao nosso Senhor, as pessoas ficando cada vez mais pobres. Ô, glória! Inclusive, eu estou nesse meio. Gente, a atuação foi tão boa que eu tô até com o olho marejado. Olha, realmente, a atuação Globo, me contrata. Com ele produzindo essas músicas, as pessoas começaram a perceber uma grande diferença nas composições e nos ritmos que eu ia falar Josué, que o Zé Felipe produziria, no caso futuramente. Porque antes ele focava muito em fazer uma música com uma composição mais envolvida com sentimento, seja por amor, raiva ou felicidade, enfim. E ele começou a fazer músicas genéricas. Começou a fazer músicas genéricas com o passar do tempo. E as pessoas foram começar a perceber isso com o passar do tempo. E aí, ele acabou virando motivo de chacota, como todo mundo sabe. Eu peço respeito. Eu tenho as minhas teorias. Basicamente, pelo que eu vi ali da Virgínia falando sobre as coisas da carreira musical do Zé Felipe, eu acredito que o Zé Felipe ele seja um cantor que não consegue administrar as próprias músicas e a criatividade que ele vai produzir nas suas músicas ou no seu álbum ou no seu EP. Eu acredito que, tipo assim, gente, vamos ser bem sinceros. Quando você quer ser um cantor... É porque, assim, tem uma grande diferença entre você ser um cantor conceituado ou um cantor de sucesso. Às vezes você consegue ser um cantor conceituado de sucesso, só que é um tiro no escuro, porque assim, a sua música tem que ser tão boa que viraliza. Então, tipo assim, com o passar do tempo, muitos cantores e muitos artistas, seja não só na música, mas até mesmo em pintura, decidiram fazer projetos um pouco mais comercializáveis, sabe? E por esses projetos serem um pouco mais comercializáveis e mais agradáveis aos olhos, e não feito, tipo assim, de uma forma, tipo assim, eu vou querer fazer um negócio mais original, mas de uma forma, tipo, na intenção de ser algo comercial. Sabe quando, tipo assim... Eu vou dar um exemplo. Sabe quando o cantor, ele produz uma música, não na intenção de inovar, não na intenção de ser uma música boa, mas ele na intenção de, tipo assim, ser uma música fácil de se ouvir. Tá entendendo o fio da meada que eu tô tentando pegar? Tipo assim, ele produz uma música que é fácil de pegar para o público. Então, dessa forma, as pessoas elas não vão precisar pensar muito sobre a música, passar 2 dias para começar a diluir a música. Eles automaticamente vão ouvir e vão começar a gostar dessa música. Não é à toa que essas músicas que ele produziu começaram a fazer sucesso e pegaram, tipo assim, top 1 nos charts aqui do Brasil. Porém, o que acontece? Eu acabei percebendo a forma como o Zé Felipe, ele meio que começou a mudar a carreira dele. E eu não acredito que isso seja necessariamente seja só por ele que ache isso. Eu acredito que tem um pé da Virgínia. Então, acredito que basicamente a Virgínia supostamente, eu acredito que a Virgínia supostamente é envolvida nesse caso de meio que tá quase acabando com a carreira do Zé Felipe. Pessoal, quando a gente, por exemplo, quando nós vemos artistas que, por exemplo, fecham contratos com gravadoras grandes, gravadoras que têm dinheiro pra botar na mesa, tipo assim, tem dinheiro pra, tipo assim, nós vamos botar em dinheiro em você e nós vamos investir em você. Quando tem artistas assim, basicamente o que acontece? Eles não querem, tipo, por exemplo, fazer um projeto que seja inovador. Só se você for um artista muito no topo. É óbvio que tem as suas próprias particularidades, porque hoje em dia está muito mais livre para isso. Porém, naquela época em específico, os artistas eles não possuíam toda essa liberdade de fazer uma música mais criativa. Então, o que poderia ser vendido? Uma música fácil de se ouvir, uma música que seja comerciável e uma música que seja temporária. Não é à toa que toda vez que o Zé Felipe produz uma música, essa música ela fica boa durante 3 meses, ela satura e depois ele produz mais outra música para que seja famosa durante 3 meses e depois ele produza outra. Ou seja, é um ciclo vicioso de produzir música até saturar e ele vai produzir mais outro single.
Tá entendendo o que eu tô tentando dizer? Ele produz músicas temporárias que vão ser boas durante um curto período de tempo. Tipo assim, não são músicas que são feitas pra ser atemporais, que vão marcar a carreira dele. Sabe quando você tem um artista que você vê e você vai ver o portfólio das músicas e você vê, tipo assim, essa música foi atemporal? Exatamente. É aquela música que, tipo assim, pode passar tantos anos na carreira, mas aquela música vai continuar sendo a mais tocada, vai continuar sendo lembrada, vai continuar sendo comentada. E já no caso do Zé Felipe, eu acredito que as músicas que são atemporais são as músicas antigas, que realmente fizeram bastante sucesso e que não são tão lembradas hoje, pelo que eu vejo. Não são tão lembradas hoje. Mas são músicas que fizeram muito sucesso naquela época. E eu acredito que sejam capazes de viralizar hoje em dia. Já que atualmente, na geração do TikTok, músicas antigas voltam a viralizar por conta de qualquer coisa. Basicamente, músicas que foram lançadas há muitos meses conseguem voltar para o top 1, para o top 50, top 5. Músicas que do nada já eram lançadas há muito tempo. Por exemplo, artistas que já lançaram músicas há 17 anos atrás começam a pegar, por exemplo, o top 1 da Billboard, sabe? Sabe esse negócio? Então, assim, o TikTok, ele foi um dos responsáveis, eu acredito, na minha sincera opinião, que foi um dos responsáveis por fazer com que a carreira do Zé Felipe, ele consiga ser adequadamente, tipo assim, ela seja organizada para que fosse viralizada no TikTok. Já que o TikTok, atualmente, dentro do Brasil, ele consegue viralizar muito rápido. O TikTok, tipo assim, ele, ao mesmo tempo que você tem dificuldade de ter os seus vídeos entregues, ele também tem uma facilidade de fazer você viralizar. Então, tipo assim, é basicamente um tiro no escuro. Então, ou você vai viralizar muito, ou o seu conteúdo não vai ser entregue. Então, é basicamente um tiro no escuro. E quando você consegue chegar lá ao topo, que seu vídeo viraliza do nada, que você nem consegue nem perceber, tipo assim, como é que meu vídeo ficou famoso do nada? Tipo, como é que minha música ficou famosa do nada? Não tô entendendo. Essa música já foi lançada há muito tempo e quando nada começou a ficar famosa. Exatamente. Efeito TikTok. Efeito TikTok. Gente, eu tô começando a falar muito rápido e eu preciso começar a falar mais devagar. Então vamos começar a falar mais devagar, ok? E aí o que acontece? Virginia é uma pessoa que tem uma mente muito empresarial, sabe? Ela é uma pessoa que tem uma mente muito visionária do que vai ser feito pro futuro. Então, normalmente, o que ela tá fazendo? Ela tá sempre promovendo as músicas do marido, já que essas músicas, elas ganham muito dinheiro. Porém, o que acontece? Isso me fez lembrar, tipo assim, sobre a situação atual dos artistas que produzem música atualmente. Por escolherem fazer um projeto mais fácil de se ouvir e fazer um projeto mais conceituado. Então, eles não querem mais produzir projetos originais que tenham, tipo assim, a cara deles. Eles querem produzir algo que seja mais comercial, mais fácil de ser diluído. É óbvio que, tipo assim, todo cantor, ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo subjetivo para qualquer cantor. Quando o cantor ele produz um álbum, por exemplo, vamos dizer aqui, álbum. Quando o cantor ele produz um álbum de grande sucesso, no próximo álbum, por exemplo, quando ele produz o primeiro álbum da carreira dele, e ele faz um grande sucesso com esse álbum, ele tem um certo receio. Ele tem um certo receio de produzir o segundo. Sabe por quê? Porque o primeiro fez tanto sucesso que ele tem medo do segundo não se sair bem. Porque as pessoas botaram tanta expectativa, as expectativas do primeiro extrapolaram de uma forma tão grande que quando for lançado o segundo, ele não vai saber se vai dar certo, não vai saber se vai, tipo assim, ter aquele mesmo nível de impacto. E isso faz com que muitos cantores eles fiquem meio retraídos, comecem a moldar a sua própria arte. E aí que mora o problema. Quando você começa a ter esse medo de, tipo assim, de parar de produzir músicas só porque, tipo assim, com medo de não viralizar ou com medo de não vender, então você tem que repensar. Porque, por exemplo, o que é que mais faz sentido? Uma música que você se orgulhe daqui a 60 anos, que, por exemplo, tipo assim, eu produzo músicas. Eu vou dar a minha opinião pessoal aqui agora. Eu produzo músicas. Futuramente eu penso em cantar essas músicas, mas atualmente eu tô fazendo exercícios de canto para aprender a cantar, para depois cantar. Eu acredito que é necessário primeiro aprender a cantar para depois lançar músicas que eu saiba cantar. Certo? Eu acho que sim. Bom, e o que acontece?
Se caso eu fosse produzir uma música, eu não iria querer fazer uma música, tipo assim, pra ser temporária. Eu queria fazer uma música a ponto que, tipo assim, quando eu chegasse aos meus 60 anos, 70 anos, quando eu tivesse velho gagá, quando eu tivesse usando fralda geriátrica, quando eu precisasse cagar na panela, eu ficasse assim, nossa, eu estou orgulhoso, porque quando eu tinha, 17 anos, eu fiz uma música maravilhosa e foi atemporal, marcou a minha carreira. Exatamente isso, tipo assim, quando você produz coisas, sabe, nesse nível, chega a ser, tipo assim, como é que eu posso explicar? Tipo, dá um tesão mesmo, é tipo assim, é um tesão de trabalhar, sabe? Quando você gosta mesmo do que você faz, é literalmente isso. Então, eu meio que percebo que o Zé Felipe, ele meio que se vendeu um pouco pra o comércio, tipo assim, pra máfia da música. Porque assim, venhamos e convenhamos. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, pra um cantor, ele, por exemplo, promover em programas de TV ou aparecer em playlists, ele paga. Tipo assim, muitas vezes muitos não são convidados, eles pagam pra estar lá. Então, tipo assim, quando você combina o conjunto de uma música que é fácil de ouvir, com você tendo dinheiro da sua gravadora pra aparecer na televisão, pra aparecer em playlist, pra aparecer em AdSense do YouTube, nossa, sua música vai viralizar muito, 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 muito mesmo. E esse é o objetivo do Zé Felipe. E ainda juntando com a Virgínia, que é uma pessoa que tem bastantes seguidores, eu acredito que é a blogueira mais famosa do Brasil com mais seguidores. Então, tipo assim, quando você reúne tudo isso, o dinheiro, porque, tipo assim, ele tem dinheiro pra, tipo assim, ele é um artista que ele tem dinheiro pra botar na mesa, entendeu? Ele tem o dinheiro suficiente pra produzir o quê? 10 álbuns, entendeu? Ele tem dinheiro suficiente pra produzir 10 mil videoclipes, porque ele realmente tem muito dinheiro. E quando você soma com uma blogueira que é extremamente famosa e com o poder das redes sociais e com uma mulher que sempre tá aparecendo em páginas de fofoca e sempre, rendendo marketing, nossa, sua música com certeza vai viralizar. Só não vai viralizar se caso for, sei lá, Eu peço respeito. se caso for uma música, sei lá, caso você produzir uma bomba sonora. Se bem que até as bombas sonoras dele viralizem. Mas é aquela coisa, né? Quem sou eu pra julgar?